E agora vamos questão de fato. Nós temos aqui um voto vista, nós temos pelo recorrente recorrido por videoconferência, doutor Sérgio Pereira e doutora Marcela, para acompanhar. Múltiplas, o ministro Quina que tanto... Doutor Sérgio, está nos ouvindo? Ouço sim, excelência. Me ouvem? Ótimo, boa tarde. Também, perfeitamente. Doutora Marcela Fragoso, também está nos ouvindo? Também ouço, excelência. Ótimo, uma boa então, tarde a todos. Obrigado. Vamos apregoar então o processo, é continuação de julgamento. Na minha relatoria, o resto 1842083. O histórico do julgamento o relator negou provimento aos recursos especiais, pediu vista, ministra Regina, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu, inicialmente, quero observar que este voto foi disponibilizado com antecedência. Trata-se de um voto longo, eu vou procurar ler apenas aquilo que me parece imprescindível de ser verbalizado aqui nesta sessão pública, né? E vou fazer isso de maneira a não tornar extremamente cansativo a leitura do voto. Nós estamos aqui em mais um caso, trazido aqui pela relatoria do ministro Benedito, de sequestro internacional de menor. Né? Então, e esse caso, nós já tivemos a oportunidade de julgar outros tantos, esse caso me parece que tem umas peculiaridades e eu já antecipo que estou abrindo divergência em relação à posição adotada pelo ministro Benedito, ou pelo menos uma divergência por enquanto. Por enquanto, né? Eu entendi. Por enquanto, mas eu vou, então, procurar ler mais sinteticamente o voto. Principio pela delimitação da controvérsia, para que recordemos qual é a situação deste caso. A controvérsia diz respeito, primeiramente, à alegação de que o infante, ao retornar à residência habitual no estado do Texas, nos Estados Unidos, estaria sujeito a perigos de ordem física ou psíquica, ou de qualquer outro modo, poderia ficar suscetível a uma situação intolerável, cujo acolhimento no acórdão recorrido teria ampliado indevidamente o escopo da exceção à regra de retorno imediato da criança, restando assim inadequada a aplicação na espécie do disposto no artigo 13, a linha B do decreto número 3.413 de 2000, que é a Convenção de Haia. Né? Também discute-se o cerceamento de defesa decorrente da inobservância das informações atinentes à situação social da criança, fornecidas pelas autoridades do Estado de sua residência habitual, consoante o previsto na parte final do artigo 13 da mesma convenção, aplicável ao caso, bem como o cabimento de se perquirir acerca de eventual adaptação da criança ao meio para o qual fora ilicitamente transferida, ainda quando deflagrado o correspondente processo judicial, antes do decurso do prazo de 1 ano daquele fato, conforme parágrafo 1º do artigo 12 da mesma convenção. Por fim, debate-se eventual incursão a respeito do fundo de direito de guarda pelas decisões tomadas ao longo do processo, desatendendo as determinações da Corte Judicial do Estado do Texas, nos Estados Unidos, em violação ao interdito do artigo 16 da mesma convenção. Dito isso, eu analiso em sequência no voto a disciplina normativa, eu vou pedir vênia para não ler, porque todos os julgadores aqui conhecem bem essa disciplina. Também, no item 4 do meu voto, eu passo às lições doutrinárias. Eu também vou pedir licença para não lê-las, para não cansá-los, também lições conhecidas. No item 5, eu traço o panorama jurisprudencial, que também conhecido desses ministros que compõem a primeira turma, mas eu queria destacar, colegas, um julgado, e eu já tive a oportunidade de fazê-lo em oportunidade anterior, né, mas num julgamento que acabou ficando prejudicado por fato superveniente e não foi concluído. Mas eu, naquela ocasião, ao apresentar o voto, primeiramente, destaquei esse julgado, que é um julgado da relatoria do ministro Herman Benjamin, proferido no âmbito da segunda turma, e que me parece que Sua Excelência teve a felicidade, e assim também aquele colegiado que julgou unanimemente, acompanhou o relator unanimemente, a felicidade não vou dizer em poucas palavras, porque só a ementa desse julgado é uma ementa enciclopédica. Não é? Eu também não vou ler essa ementa, mas é ementa realmente autoexplicativa. Mas esse julgado, ele é importante, a meu ver, porque dele se extrai o seguinte: o que a segunda turma, que é um posicionamento atual da segunda turma, de 2020 para cá, por unanimidade, compreendeu a segunda turma a importância do adequado cumprimento da Convenção de Haia, como medida contra a prática judicial,
a qual venha a corroer a garantia do bem jurídico internacional maior. Também esposou o entendimento no sentido de a Convenção conter presunção, segundo a qual o melhor atendimento ao interesse da criança está resguardado com seu retorno imediato ao país de residência habitual, de onde foi ilicitamente subtraída. E o ponto mais importante, qualquer ressalva que venha desconstituir essa presunção deve ser interpretada restritivamente. Então, esse é o posicionamento unânime da segunda turma, tirado desse julgado, que, enfim, já deu margem a outros julgamentos na mesma linha, né? Que eu vou indicar aqui, a emenda é longa, estou chegando lá, que é justamente o recurso especial 1.723.068 Rio Grande do Sul, julgado em 8 de setembro de 2020. Pois bem, dito isso, eu vou passar à análise do caso concreto e chamar a atenção do porquê eu estou abrindo essa divergência com o ministro Benedito, pelo menos eu vou chamar de divergência siet in quantum, para dar um nome bonito, né? É uma divergência por enquanto, porque eu estou propondo uma outra providência, né? Exato. Pois bem, os recursos, é o item 6 do meu voto. Os recursos especiais, e aqui nós temos 2 recursos especiais, recorreu tanto a União quanto o genitor. Os recursos especiais são oriundos de ação cautelar de busca e apreensão de menor, não é? Fundada na Convenção Internacional de Haia, de 1980, sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. Os 2 recursos são admissíveis, então eu não vou entrar na questão da admissibilidade, porque estou acompanhando o relator quanto a isso. O infante cuja restituição se pretende possui residência habitual no condado de Harris, Texas, nos Estados Unidos, desde o seu nascimento, em setembro de 2009. Em 1º de julho de 2013, foi transferido para o Brasil pela genitora, com autorização do pai, a fim de participar de cerimônia de casamento do tio, havendo acordo judicial para retornar à residência habitual, lá nos Estados Unidos, em 20 de julho do mesmo ano, fato que não ocorreu. A ação visando a restituição da criança foi ajuizada em 2 de outubro de 2013, portanto apenas 3 meses e 1 dia, após o seu ingresso em território nacional. Foram juntados diversos documentos pelo autor, produzidos perante a Corte Judicial do Condado de Harris, a exemplo de declaração do curador dos interesses do menor, além de decisões do juízo da residência habitual do infante sobre a guarda compartilhada antes da retirada ilícita do infante do país e após o evento, partindo da premissa de que as acusações dirigidas ao ex-marido seriam feitas com malícia. Também foi juntada a petição inicial de divórcio, solicitada nos Estados Unidos, pela hora recorrida, pleitando a guarda compartilhada. O autor anexou ainda diversos laudos e declarações dos psicólogos apresentados perante a corte texana, com as respectivas traduções, onde se afirma reiteradamente que o recorrente não representa nem representou nenhum risco ao seu filho, sendo um pai carinhoso e responsável quanto ao atendimento das necessidades da criança, e não apresenta diagnóstico das enfermidades a ele imputadas pela genitora, sendo um adulto inserido dentro dos padrões normais dos exames executados. Ademais, consta depoimento juramentado prestado pela babá da criança à época dos fatos, declaração do curador dos interesses do menor designado pelo Corte do Condado de Harris, além de outros documentos acerca da situação do infante e do seu pai no país de residência habitual, com as respectivas traduções. Em 15 de julho de 2015, a ação originária, convertida em ação ordinária, teve o pedido julgado improcedente pelo Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, sobrevindo a apelações interpostas pelo então autor e pela União. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou-lhes provimento, confirmando a sentença. Dos fatos delineados no acórdão guerreado, no processo de divórcio, iniciado pela genitora na Corte do Texas em caráter preliminar, avançou-se que a guarda do filho seria compartilhada com o condado de Harris, local da residência fixado por o menor, e qualquer alteração no tocante a ele necessitaria de ajuste por escrito dos pais aprovado pelo Tribunal norte-americano. É incontroversa a ocorrência da transferência e retenção ilícita prevista no artigo 3º da Convenção, porquanto caracterizada a abdução da criança pela mãe, subtraindo-a do local de sua residência habitual sem o consentimento do pai, também detentor da guarda do filho, em violação às determinações da Corte Judicial do local do domicílio habitual do infante. Dessa forma, a disputa está submetida à regência da Convenção de Haia, restando analisar a ocorrência de circunstância que desobrigue o retorno imediato menor. Então, por que eu estou dizendo isso, meus colegas? É claro que aqui não nos cabe examinar a prova, estamos em sede de recurso especial, mas o que eu quero mostrar é o que o Tribunal ACO fez
não é? Como é que ele interpretou esse quadro fático, não é? Como é que ele delineou esse quadro fático, se ele bem analisou esse quadro fático para justamente seguir no meu raciocínio. Então, por isso que eu estou destacando todo esse conjunto probatório para depois examinar o que fez o tribunal de origem. Bom, para isso eu estou destacando em itens essa análise do caso concreto. A primeira o caso é de retenção nova, segundo o que dispõe o artigo 12 da Convenção de Haia. Do conjunto normativo apontado, surgem as diretrizes relativas à necessidade de regresso imediato do infante ao Estado contratante de sua residência habitual, devendo-se respeitar os direitos de guarda e visitação existentes no domicílio anterior, a transferência ilícita da criança, não cabendo às autoridades judiciais ou administrativas do Estado para onde foi levado o infante decidir a esse respeito sem que se consolide decisão em relação à volta do rebento. Outro sim, resta clara a obrigação de considerar as informações fornecidas pelas autoridades do estado de residência habitual da criança, relativas à sua situação social, ao se apreciar alegado risco grave no retorno. Com efeito, a busca e apreensão pretendida pelo recorrente vem sendo perseguida desde o instante subsequente àquele em que foi informado pela genitora da intenção desta de reter o filho no Brasil, impedindo-o de retornar ao convívio do pai e da família paterna no local de sua residência habitual. A norma constante do artigo 12, infine, da Convenção, somente admite a inquirição acerca da adaptação do menor subtraído ao meio em que foi colocado pelo autor da retenção ilícita, quando o genitor prejudicado exercer a pretensão de busca e apreensão do seu rebento em prazo superior a 1 ano. Ocorre que a subtração indevida, como eu já mencionei, ocorreu em 1º de julho de 2013, em violação ao acordo de guarda compartilhada, homologado pela Corte Judicial de Harris, e ajuizada a ação de busca e apreensão do menor dentro do intervalo exigido pelo artigo 12 da apontada Convenção. Portanto, induvidosamente, portanto isso é incontroverso, trata-se de retenção nova. Então, pelos termos da Convenção, retenção nova é incabível averiguação quanto à integração da criança ao seu novo meio. Isso na linha, repito, daquilo que foi firmado pela segunda turma, no acórdão que destaquei há pouco, à unanimidade. Passo ao item seguinte, limite da jurisdição brasileira sobre o direito de guarda, artigo 16 da Convenção de Haia. Passo a destacar a questão relevante sobre limite da jurisdição brasileira quanto ao exame do direito de guarda. O acórdão combatido analisou a alegada violência doméstica, retratando o conflito interparental, para tecer considerações quanto à atribuição de guarda à mãe, matéria esta reservada à tutela pelo Tribunal do Estado de Residência Habitual do Infante, ou seja, os Estados Unidos da América, nos termos do artigo 16 da Carta Convencional em Comento e, portanto, vedada a apreciação da Corte Regional Federal. Né? Então, a jurisdição brasileira não pode apreciar esta questão que está exatamente afeita ao judiciário norte-americano, como diz a Convenção, que é o judiciário da residência habitual do infante. Em outras palavras, antes de examinar a obrigação de retorno imediato da criança ilicitamente transferida, fazendo respeitar os direitos de guarda existentes no seu estado de origem, em atenção aos objetivos firmados pela Convenção de Haia, o que fez o Tribunal de Origem? O Tribunal de Origem reexaminou as condições de guarda definidas pela justiça norte-americana. E ao fazê-lo, então vejam só, como o Tribunal ACO examinou questões atinentes às condições de guarda, que isso é exclusivo da jurisdição do Estado de residência habitual, no caso, exclusivo do Poder Judiciário americano, o Tribunal ACO fez isso em afronta clara ao que dispõe o artigo 16 da Convenção de Haia. Então esse é o ponto que me parece muito sério aqui. Compete-lhe, portanto, ao Tribunal de Origem, tão somente apreciar a incidência de eventual exceção ao retorno imediato da criança, que é o que nos cabe aqui também, no STJ em nível de recurso especial, onde, por violação a acordo homologado judicialmente, há a determinação de restituição do infante à jurisdição da Corte do Condado de Harris, juízo natural, nos termos da Convenção para decidir sobre a guarda da criança. Então, o que eu quero destacar aqui é que o Tribunal de Origem, a Corte Regional Federal, ela acabou usurpando o juiz natural, porque o juiz natural, para decidir guarda, é o Poder Judiciário dos Estados Unidos da América. Cabe ao Brasil analisar se existe exceção, tratando-se de retenção nova, que, como eu disse,
incontroverso esse aspecto, pelo período curto que correu entre a notícia que o pai recebeu da transferência do menor e o ajuizamento da ação pertinente. Tratando-se de retenção nova, a questão é saber se existe exceção que autorize que, não obstante o que dispõe a Convenção de Haia, o menor deva permanecer no estado para onde a mãe o levou, não é? Ilicitamente, desobedecendo o acordo judicial firmado nos Estados Unidos. Então, esse é o que é o ponto. A examinar as condições de guarda não compete ao Poder Judiciário brasileiro, nem ao Tribunal Regional Federal, nem também ao STJ. Muito bem. Em seu voto, lá no TRF, o Tribunal de Origem, o relator do acordo impugnado, apesar de reprisar trechos da sentença e do laudo psicológico realizado perante o juízo brasileiro, nos quais são imputados fatos desfavoráveis ao recorrente, o genitor, traz, ao esboçar o contexto fático sobre o qual deliberou, o seguinte excerto, transcrito no acórdão, ao proceder à análise da prova pericial. Então, o que ele diz? Aspas, nossa avaliação identificou que o senhor fulano apresenta transtorno da adaptação com misto de ansiedade e depressão. Não é? Isso significa que na presença de eventos estressantes, tais como intensificação de sua rotina profissional, dos conflitos presentes em seu relacionamento com a ex-esposa, aumento das dívidas financeiras, ele tende a apresentar comportamentos desadaptados, disfunção sexual, associados com impulso sexual excessivo e masturbação excessiva. No entanto, entendemos que as características desse transtorno e a disfunção associada não representam riscos diretos ao bem-estar, aqui, peraí, deixa eu ver. Isso, ao bem-estar do infante, nem impedem a convivência do genitor com o filho. Pelo contrário, a continuidade da convivência do genitor com o filho é extremamente positiva e relevante para a manutenção dos laços afetivos entre pai e filho. A presença do pai na vida do filho é importante para o bem-estar da criança e deve ser assegurada. Fecho aspas. Mais adiante, ao expor especificamente o fundamento fático de seu voto, o relator do acordo recorrido citou passagem de laudo, então, analisando a prova, laudo pericial brasileiro, onde o perito responde negativamente a questionamentos sobre a existência de grave risco nos termos da Convenção de Haia e, aludindo a riscos decorrentes do conflito interparental e dos transtornos inerentes ao regresso da criança, adere à interpretação ampliativa da regra excepcional da norma, como expressamente o reconhece. Então, ele coloca lá, não participo da interpretação de que se pretende emprestar a linha B do artigo 13 não é, da Convenção de Haia, a tal ponto restrita que só identifica ou sugere identificar sua aplicabilidade em casos extremos, onde caracterizado um real perigo de abuso, casos de guerra ou calamidades, etc. Peço vênia para não ler o resto. E digo eu, dessarte o acórdão recorrido, em meu sentir, parte de premissa errônea, contida no voto do relator, porquanto admite interpretação ampliativa de norma restritiva, empregando a regra de exceção, em caso no qual não estão presentes as circunstâncias justificadoras de sua aplicação, pois na sua fundamentação fática retrata laudo psicológico realizado perante o juízo brasileiro, onde se afirma que o pai não oferece risco ao filho, sendo o convívio entre ambos benéfico à criança. Quer dizer, o laudo disse uma coisa, a conclusão do tribunal foi outra, né, contra a prova produzida, além do que o requisito do risco grave, previsto no artigo 13, a linha B do Tratado Internacional, remete a perigos e ameaças de natureza complexa e prolongada, não englobando as naturais e inexoráveis amarguras associadas a um movimento forçado ou ao conflito interparental subjacente ao divórcio, como bem pontuou o ministro Mauro Campbell no julgamento do recurso especial 1.393.755 de São Paulo, julgado em 2014. Passo ao próximo item, que vem a ser a apreciação de informações das autoridades do estado de residência habitual da criança, conforme dispõe o artigo 13, na sua parte final, artigo 13 da Convenção de Haia, em que pesem as imputações de enfermidades psiquiátricas atribuídas ao pai pela genitora e mencionadas no acórdão recorrido, há nos autos laudos psicológicos e depoimentos, além de outros documentos produzidos no estado de residência habitual da criança, que são os Estados Unidos da América, perante as autoridades judiciais em sentido oposto, afirmando a plena condição do pai de exercer a guarda da criança com devido zelo. Entretanto, verifico que o acórdão recorrido, ao se basear unicamente no laudo pericial elaborado por determinação do Juízo Federal Brasileiro,
foi omisso quanto a esses documentos ao apreciar circunstâncias de risco grave de um menor no retorno, ficar sujeito a perigos de ordem física ou psíquica ou de qualquer outro modo, submeter-se a situação intolerável, pois deveria sopesar as informações relativas à situação social da criança fornecidas pela autoridade central ou por outra autoridade competente dos Estados Unidos da América, entrando em confronto com a obrigação constante justamente nessa cláusula final do artigo 13 da Convenção de Haia. Dito tudo isso, portanto, tanto com relação aos limites da jurisdição brasileira, que está impedida de analisar condições de guarda, tá certo? Que a Convenção não diz isso, a Convenção diz que é o estado de residência habitual, que eram os Estados Unidos da América, como em relação a essa apreciação do conjunto probatório feito pelo tribunal de origem, eu passo então à síntese conclusiva. Por fim, extrai-se do delineamento fático estampado no acórdão recorrido, a meu ver, efetiva violação à Convenção de Haia. Por quanto? 1. O pai possuía efetivamente o direito de guarda, exercido conjuntamente com a mãe, ao tempo do sequestro, e não aquecera com a retenção. 2. As decisões judiciais produzidas neste processo desconsideraram os termos do direito de guarda, definidos pelo juízo natural sobre a matéria, que é a Corte Judicial do Condado de Harris, no Texas, Estados Unidos, ao não se limitar a decidir sobre o retorno da criança e restringir o acesso do pai ao filho indevidamente. Era isso que a Corte Regional tinha que apreciar, se tem a cláusula que a exceção aplicável para determinar o retorno, ela não fez isso, examinou as condições de guarda, não é? Violando, portanto, o artigo 16 da mesma convenção. 3. O pedido de retorno da criança está de acordo com o que dispõe o caput do artigo 12 da convenção, sendo os princípios fundamentais do Estado norte-americano consonantes com aqueles em que se funda a República Federativa do Brasil, relativamente à proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. 4. O retorno do impúbere ao local de sua residência habitual, nos Estados Unidos, não implica risco grave de sujeição da criança a perigos físicos, psíquicos ou de exposição a situação intolerável, nos termos do artigo 13, ou da interpretação que se tem abraçado na segunda turma, com toda a clareza, no sentido de que as exceções, e isso é da regra da teoria geral do direito, as exceções devem ser interpretadas na sua exata medida. As exceções não podem ser alargadas sob pena de vulneração da própria regra. Não é? É o que está dito exatamente no artigo 13, a linha B da Convenção de Haia. Por fim, ao se apreciar grave risco no retorno, foram desconsideradas as informações e documentos oficiais oriundos das autoridades do estado de residência habitual da criança, prevalecendo unicamente as alegações e provas produzidas perante o juízo onde o infante se encontra retido ilicitamente, restando desatendido o artigo 13, infine, da Carta. Então, vejam que aqui eu observo vários pontos de violação à Convenção de Haia, né? Especialmente porque o conjunto probatório não foi examinado adequadamente e especialmente também porque o Tribunal de Origem avançou no exame que lhe é deferido, né, nos limites da sua jurisdição, que é justamente verificar se se aplica, tratando-se de retenção nova, repito, se aplica alguma exceção prevista na Convenção Internacional. Exceção que permita, portanto, que a criança permaneça no país para onde foi subtraída ilicitamente. Portanto, digo eu, impõe-se o retorno dos autos à origem para que o conjunto probatório seja examinado em sua integralidade, considerando as informações prestadas sobre a situação social do menor, fornecidas pela autoridade central ou por outra autoridade competente do Estado de sua residência habitual, lá dos Estados Unidos da América, empregando-se interpretação restritiva nesses termos, porque se tratam de exceção, às exceções ao imediato retorno da criança, de modo a atender à finalidade da Convenção de Haia, por ser tal providência aquela que melhor atende ao interesse do infante e resguarda a jurisdição natural do país de residência habitual, em especial quando o recorrente foi diligente, aqui no caso o genitor, né, a união, apenas observo, é assistente litisconsorcial do pai, aqui neste caso, né, e tem resp próprio, né, em especial quando o recorrente foi diligente ao buscar a restituição do menor
a situação prévia à subtração ilícita. Foi diligente porque entrou com a ação muito rapidamente. Entrou com a ação de busca e apreensão, depois convolada em ação ordinária muito rapidamente. Isso é destacado também da jurisprudência da segunda turma, recurso especial 1.723.068, Rio Grande do Sul, relator ministro, uma vez mais, ministro Benjamin, de 2020. Posto isto, dou provimento a ambos os recursos e observo que tanto a União quanto o genitor pediram a devolução dos autos. Então, aqui não se trata de provimento parcial, eles estão pedindo para voltar, né, para retornar às instâncias ordinárias, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Origem, a fim de que aprecie tão somente o cabimento da exceção de grave risco, prevista no artigo 13b da Convenção de Haia, sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, considerando todo o conjunto probatório. Enfim, meus colegas, a minha proposta aqui é que o tribunal tenha esta oportunidade de exercer sua jurisdição dentro dos limites que a Convenção de Haia trata, portanto, sem apreciar questões, condições de guarda, porque isso é deferido única e exclusivamente à jurisdição dos Estados Unidos da América, e ao fazê-lo, aprecie se aplica ou não a exceção invocada no dispositivo, no artigo 13, alínea B da Convenção. É para examinar a questão dentro dos limites da jurisdição e à vista do integral conjunto probatório, porque aqui o que aconteceu é que há provas de diversas naturezas e a maior parte do que eu pude perceber vai contra a conclusão a que alcançou o Tribunal de Origem, portanto, é a oportunidade do Tribunal de Origem fazer um exame completo e à vista daquilo que efetivamente, tendo eu, e assim também a segunda turma tem entendido, vem a ser a missão da jurisdição brasileira em casos como esse. Eu agradeço a paciência. Obrigado. Bom, aberta a divergência, ministra Regina, bem explicada no voto vista, continua o julgamento. Sérgio Coquina, como vota? Senhor presidente, muito obrigado. É um daqueles casos, como todos bem sabemos, um caso revestido de alta complexidade, né? Situação de sequestro internacional de criança. Essa criança que hoje, né, já conta com 13 anos de idade. A ministra Regina nos traz um voto lapidar, né? Fez o exame, né, verticalizado de todas as possibilidades, né, que gravitam em torno da situação relatada nos autos. Eu, no entanto, e a ministra Regina, né, ela já ao longo desses anos, bem sabe que tem uma posição um pouco mais de largada, né, no sentido de que os casos que envolvem, né, essa retenção nova, mesmo esses casos, eles comportam, sim, exceção, né, no tocante à necessidade da pronta devolução. No caso concreto, observa-se que as duas instâncias ordinárias recusaram a devolução e a ministra Regina salienta a questão de que a justiça americana seria, né, de acordo com a Convenção, a responsável pela aferição, apreciação dos aspectos relacionados à guarda, né, e que por isso não poderia haver uma contraposição da jurisdição brasileira nesse caso. Mas eu aqui, ministra Regina, ainda assim, né, nada obstante a relevância, né, desse fundamento, mas eu ainda assim, né, ao exame que faço desse processado, né, sou levado, né, a acompanhar a percepção já externada nas instâncias antecedentes e agora endossada também pelo eminente relator, ministro Benedito, no sentido de que está presente, sim, a situação capaz de impedir a ordem de devolução. Essa situação excepcional que vem prevista no artigo 13, letra B, do diploma convencional.
Né? E exatamente como disse, não vou aqui me alongar, né, mas fiz a leitura dos autos, a situação de fato é muito dramática. Né? Quando se lê o que consta dos autos, lógico que nem vou reproduzir, porque se envolvido aqui interesse de criança, esse é um dos processos que não, até mesmo não compreendi ainda, porque não corre em segredo de justiça. Né? Deveria ser restrito apenas às partes, aos seus procuradores, enfim. Né? Mas esse aqui está em segredo? Está em segredo. Ah, está em segredo. Tanto por isso que eu fui. Tanto que quando eu li, quando eu li os trechos têm o nome das pessoas, mas eu omiti na leitura. Mas eu digo, mas não foi feita referência nenhuma, nem por Vossa Excelência, nem pela. Mas o que eu digo é que esse segredo de justiça é aquele mais estrito, aquele segredo que determinaria a própria evacuação do recinto, né? Então, sabe quem é, ministro Cuquina? Então esse é o ponto, né? Eu estou lembrando aqui, fazendo paralelo com as ações de família, né? Mas enfim, só dizendo, né, que fiz a leitura de todo o quadro fático, né, que permeia toda a dinâmica pretérita, né, que permeia esse caso. Realmente a gente sabe que claro, não se pode falar de famílias perfeitas, né? Mas esse é o exemplo de como não deve ser uma família, lamentável que seja assim, com intenso prejuízo para os filhos. Quem paga a conta são os filhos, não adianta. Né? Quando os pais não convergem, né, seu entendimento, as crianças são as perdedoras. Né? Mas, enfim, na análise desse contexto todo, me parece que realmente a devolução do infante, né, já adolescente a essa altura, aos 13 anos, conta com mais de 12, portanto já é adolescente, a devolução do adolescente, sua restituição ao lar paterno nos Estados Unidos, penso que não lhe traria vantagem, não seria de conveniência, né, para os interesses desse adolescente. A razão pela qual, né, aplaudindo, louvando o voto técnico, né, da ministra Regina, sempre cuidadosa quando se cuida de tema envolvendo sequestro internacional, né, mas nada obstante, né, vou me filiar aqui à conclusão trazida pelo eminente relator no que está abonando, né, também os fundamentos declinados no acórdão regional. É assim que voto, senhor presidente. Obrigado. Ministro Gurgel de Faria. Senhor presidente, há alguns fatos que precisam ser, no caso, rememorados, até em termos de cronologia. E a ministra Regina fez referências a isso. De se lastimar, como o ministro Cuquina mencionou, que haja esse tipo de disputa e que o menor esteja aí no centro dessa disputa, mas não podemos olvidar que é uma disputa que já se alastra há 9 anos. Começou em 2013, então já são 9 anos. O menor, que então era uma criança, hoje já é um adolescente com 13 anos. Né? A visão dos juízes que analisaram a questão mais próxima ali dos fatos, inclusive ouvindo as partes, analisando, ouvindo peritos, vendo a prova de uma maneira muito mais elástica, porque na realidade a gente não pode lançar esse olhar, mas apenas faz a leitura do que é colocado nos acórdãos, né? Essa visão é muito mais próxima. E as instâncias ordinárias, tanto no âmbito da primeira como da segunda, elas concluíram que a exceção estava ali presente e que deveria, portanto, o menor, no caso, permanecer aqui no Brasil. Sei que o que a ministra Regina está a fazer não é determinar, porque, na verdade, precisaria voltar para uma análise dentro daquele espectro que está sendo proposto no voto da ministra Regina Helena. Mas eu fico a indagar, será que depois de tanto tempo, o adolescente agora com 13 anos
9 anos aqui no Brasil. Será que isso seria saudável para este menor, depois de uma disputa de tanto tempo, ir para o outro país? Diante dessa situação, ministra Regina, eu vou pedir todas as vênias, o voto de Vossa Excelência é realmente, como sempre, um voto muito técnico, um voto muito cuidadoso, um voto extenso, mas eu vou pedir todas as vênias e acompanhar a posição que o relator apresentou, secundado aqui pelo ministro Quina, endossando ambas as manifestações e trazendo essas brevíssimas achegas quanto ao tempo já transcorrido e a preocupação aí com o menor, né? Essa grande preocupação, que sei que também foi a preocupação da comunidade internacional, podemos dizer assim, quando foi feita essa convenção, né? É assim que voto, senhor presidente. Obrigado. Ministro Manuel Errar. Eu acho que ele está sem som completamente. Estou ouvindo. Desculpe. Tem um delay, tem um delay. Como vota, ministro? Realmente, o tema é muito, muito difícil, né? E, sem dúvida, há essa preocupação muito acentuada, né, com a preservação da convenção. Nós observamos que há um certo descrédito internacional do país, né, por abrir muitas exceções ao cumprimento da convenção. Mas me parece que o ponto assim, decisivo para que se dê mais efetividade à convenção é a brevidade da tramitação dos processos. Então, nós temos aí, em média, anos e anos, né, em que a situação do menor ela se altera radicalmente. Então, como já foi citado aqui, tratava-se de uma criança, hoje de um adolescente, com perspectivas completamente diferentes. No despacho que tive com o nobre advogado, ele falou que a pretensão seria de uma solução estruturada, em que, né, se permitisse que a criança fosse ao exterior, em companhia da mãe, né? Eu até me animei para isso, e aqui não estou querendo trazer algo fora dos autos, mas consultando a internet, consultando, né, algumas pesquisas sobre o fato, né, vi notícias até de que a prisão da mãe teria sido decretada nos Estados Unidos, e que os avós foram presos, né, ao chegarem aos Estados Unidos. Então, isso, a meu ver, inviabiliza, de certa forma, essa tentativa, né, de solução estruturada, que me pareceu que poderia até ser uma alternativa. Então, realmente, diante desse quadro, e, mais uma vez, né, enaltecendo o brilhantíssimo voto, como sempre, da ministra Regina, e que, sem dúvida, se fosse fazer uma análise assim, talvez desprovido um pouco desse contexto de família, desse contexto, né, dos impactos sobre a criança, sem dúvida seguiríamos, sem nenhuma dúvida, porque é a visão técnica que temos do problema. Mas, né, diante de todas essas peculiaridades que o caso apresenta, eu acompanho o eminente relator. Obrigado. Antes de proclamar o resultado, faço também um registro do sempre pensamento preocupante, não só nessa matéria, mas nesta principalmente, da ministra Regina. De louvor, reflexão, leva a nós pensar muitas vezes, e às vezes o tempo decorrido do processo é que faz a solução em alguns casos como esse. Já foi visto, falado e analisado aqui. Então, proclamo o resultado. Nos termos do voto do relator, negou-se provimento a ambos os recursos. Vencida, ministra Regina Helena. Muito obrigado. Ultimado o julgamento. Doutor Sérgio, doutora Marcela, até a próxima oportunidade.